noite. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Sou Célia Almi e venho, em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré de Tremembé, convidar a todos e todas para que unamos o nosso pensamento em prece. Senhor Jesus, Mestre e amigo, neste instante em que os pilares da civilização, tal qual a conhecemos, estão balançados, ser nossa fonte de sabedoria para enfrentarmos o vagalhão que ameaça tragar-nos no desespero, na revolta e no desequilíbrio. As nossas forças parecem ínfimas para suportar o açoite das ondas. Amado Mestre, perdoa por nos esquecermos que na barca tu dormes sereno, e assim deveríamos confiar que nada escapa ao teu controle, que detens os rumos da embarcação. Não necessitaríamos de demonstração do teu poder se orássemos e guardássemos a certeza que chegaremos ao destino que nos preparaste. Ensina-nos a transformar fraqueza em força, desânimo em energia, e olha por nós enquanto fazemos a travessia. E porque não mais é possível viver sem tua presença, tocaremos o solo da terra que nos prometeste. Bendito seja aquele por meio de quem os céus e a terra existem. Louvado sejas, Jesus. Louvado seja Deus. Boa noite a todos, meu nome é Ricardo, eu sou aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré de Tremembé. E meu querido amigo Sérgio, que vai explanar hoje o Evangelho para nós, me convidou para fazer a parte musical. E eu queria trazer hoje uma canção que fala muito de fé, esperança, de nós podermos confiar, né, até nas palavras do que o nosso querido Mestre sempre nos trouxe, para que a gente nunca perca a nossa fé, nunca perca a nossa esperança. Vivemos momentos difíceis e nós temos que ter sempre em nós que não devemos nos desistir nunca. Devemos sempre caminhar e seguir em frente. E essa música fala, eu acho, bastante disso. É assim: quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, onde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá. Essa música não é espírita, mas eu acho que ela traz para nós bastante do que Jesus sempre quis nos mostrar, que devemos sempre confiar, sempre seguir, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não
ainda de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda de haver desejo em cada um de nós, onde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol. Olá, meus amigos do Movimento Espírita de Taubaté. Meu nome é Felipe, sou do Centro Espírita Jesus de Nazaré e agradecemos muito o convite para participarmos do Mês Espírita da Família de Taubaté. Hoje preparamos a música Sou Criança, autor desconhecido. Vamos lá? Sou perfume de paz e amor, me regue os sonhos que eu sou uma flor, uma flor, uma flor. Sou criança como você foi, me conduz para o bem com amor, para que eu sinta que a vida me seja Senhor de rancor. Vê, não vai ser fácil você conseguir, só com amor poderás construir, construir, construir. O futuro pertence a nós, me ajude, prepare os caminhos, para que eu saiba viver com as rosas e com os espinhos. Lá, 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 sou criança como você foi, me conduz para o bem com amor, para que eu sinta que a vida me seja Senhor de rancor. O futuro pertence a nós, me ajude, prepare os caminhos, para que eu saiba viver com as rosas e com os espinhos. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Nós ficamos realmente muito felizes com o convite do Carlinhos, um convite da USE Intermunicipal. Nossa gratidão imensa por poder participarmos aqui do 32º mês espírita da família de Taubaté.
uma promoção da USE Intermunicipal de Taubaté. Nós trouxemos momentos de reflexão a respeito do tema central, o Cristo Consolador na família. Vamos lá? É interessante que nos tempos atuais nós nos preocupamos muito com relação à segurança física. Então, a nossa casa está, a nossa família está devidamente protegida, porque nós colocamos, as trancas, cadeados, chaves, colocamos cercas elétricas, colocamos também as nossas câmeras de vigilância 24 horas, colocamos muitas vezes os alarmes, sirenes e contratamos também serviços de segurança para proteger a nossa família. Mas será que a nossa família, a nossa casa está espiritualmente protegida? Porque sabemos que há muitos espíritos que podem invadir, entrar em nossos lares. E sabemos muito bem que, em relação à segurança física, segurança espiritual, há determinadas circunstâncias, porque será que as trancas, cercas elétricas, câmeras de segurança e enfim, os serviços de proteção protegem os nossos lares da invasão de espíritos muitas vezes maldosos, espíritos inferiores, espíritos ainda imperfeitos, que muitas vezes vão trazer grandes desequilíbrios, discórdias, brigas dentro do lar. Portanto, nós vamos trazer reflexões para esta noite, para que nós, através do Consolador prometido, através do Espiritismo, temos os conhecimentos necessários para darmos proteção à nossa família. Bom, tiramos então alguns ou vários conceitos do livro dos Espíritos, obra codificada por Allan Kardec em 1857. Então, pincelamos ao longo do livro dos Espíritos alguns conceitos que nós vamos apresentar rapidamente aqui. Na introdução, temos lá: diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então, a questão desse relacionamento com o mundo espiritual, o espiritismo nos trouxe muitos esclarecimentos. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, ou seja, nós estamos aqui encarnados, este corpo, um dia deixará de ter vida. E nós, então, como espíritos, estaremos então no mundo espiritual. Então, quando estamos encarnados, nós temos o corpo, nós espíritos encarnados, e temos o laço que une o corpo ao espírito, que é perispírito, uma definição criada por Allan Kardec. Lógico que ao cessar a vida do corpo, o espírito então conserva o perispírito invisível para nós encarnados. Então, nós, quando desencarnamos, teremos então o perispírito e nós próprios espírito. Dentro da introdução ainda, Kardec nos traz a respeito da classificação de tipos de espíritos. Os espíritos não pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. E ao longo do capítulo, ele coloca: os da primeira ordem são os espíritos superiores, são os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, contaminados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria, todos se melhoram, ou seja, há uma evolução, uma progressão dos espíritos. E ao longo do livro dos Espíritos há essa seguinte classificação trazida por Allan Kardec: classificação dos espíritos, desde os impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros. São classes criadas, podemos dizer, didaticamente por Allan Kardec para classificar os tipos de espíritos de forma geral. Então,
depois dos neutros nós temos então os espíritos perturbadores, benévolos, sábios, de sabedoria, superiores e puros. São 10 classes definidas por Allan Kardec. Os espíritos imperfeitos ou os espíritos maus classificam-se destas 5 categorias: os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e perturbadores. Kardec explica muito bem que não é uma classificação rígida que temos que classificar os espíritos nessa classe ou nessa, mas sim para o entendimento dos vários tipos de categorias de espíritos de acordo com as suas qualidades morais, para fazer um melhor entendimento a respeito de tipos de espíritos que existem, mesmo encarnados quanto desencarnados. Então, dessa classe espíritos imperfeitos, nós vamos encontrar que esses tipos de espíritos têm propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Na pergunta 87 de O Livro dos Espíritos temos: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: estão por toda parte. Tendes muito deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes. Olha só, então os espíritos ao desencarnar não ficam lá para alguma região, aquela outra região, alguma coisa nesse sentido, mas eles ficam muitas vezes presentes e junto a nós encarnados no mundo material. A matéria opõe obstáculo ao espírito? Nenhum. Os espíritos passam através de tudo. O ar, a terra, as águas, até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Ou seja, se nós queremos colocar cerca elétrica, queremos colocar trancas, cadeados para proteger as nossas casas, isto não impedirá muitas vezes o acesso dos espíritos, tanto espíritos maus quanto espíritos bons. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Outra pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Olha só, então os espíritos conseguem captar, é lógico, de acordo com o interesse deles, captar nossos pensamentos. Então, se um determinado espírito tiver interesse naquilo que estou pensando, ou naquilo que eu sou, ou naquilo que eu estou fazendo, eles vão conseguir captar os meus pensamentos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Então, esta pergunta é muito conhecida no meio espírita e precisamos realmente sempre estar atento a esta resposta. Muito mais do que imaginais, os espíritos nos influenciam. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, se nós recebemos muitos pensamentos de acordo com o nosso comportamento, de acordo com aquilo que estamos fazendo, temos que avaliar se o pensamento que veio é bom ou ruim, de acordo com essas consequências. Nós já temos condições de distinguir o que é bom, o que é mal, em vista do desenvolvimento da nossa inteligência, em vista do desenvolvimento da nossa moral. Não somos perfeitos ainda, mas já temos a inteligência e moral desenvolvidos. Então, o que atrai espíritos? Nós colocamos aqui espíritos de luz, né, nessa luz branca, e espíritos imperfeitos nesse sombreamento, né, que ainda não tem a luz, né, dos seus perispíritos ou da própria luz que emanam de seus corações, de seus pensamentos. Então, o que vai atrair para o nosso lar? Quais são os espíritos que estarão sendo atraídos para a nossa casa, para a nossa família, em vista podemos dizer, da maior quantidade de pensamentos que nós temos em família? Muito bem. Atração de maus espíritos, ou seja, é através do quê? Do nosso pensamento. Então, através do nosso pensamento, podemos atrair os maus espíritos, como também podemos atrair os bons espíritos.
Então vai depender de acordo com o tipo de pensamento, com o tipo de comportamento, com o tipo de convívio que vivemos, né, em relação à família, quais assuntos, né, conversados, aquilo que estamos fazendo, enfim, se estamos estudando, se estamos aprendendo, ou seja, de acordo com a família, né, o que está em geral na discussão, na conversa, nos estudos, naquilo que estamos assistindo, naquilo que estamos vendo, aquilo que estamos aprendendo, conversando, meditando, nós atrairemos então ou os bons espíritos ou os maus espíritos. Desculpa. Bom, em relação aos tempos atuais, nós temos a questão da internet, em que, né, nós temos o Wi-Fi, nós temos o acesso à internet, seja através do celular, através, muitas vezes hoje, pela televisão, os streaming, né, e nós podemos assistir filmes, shows, palestras espíritas ou não. Temos o computador que tem acesso à internet. Então, hoje há uma facilidade muito grande em relação a acesso à informação. Então, todos os membros familiares hoje em dia têm um acesso e cada qual está acessando, né, aquilo que mais lhe interessa. Portanto, precisamos tomar muito cuidado em relação a que tipo de acesso que a tecnologia, né, permite, quais tipos de assuntos, sites, conversas que estamos acessando através da internet. Todos os membros, porque a família se constitui de todos os membros. Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação àquilo que todos estão vendo em relação ao uso da internet. Então, podemos dizer assim, qual a verdadeira proteção espiritual que teremos então na nossa família, na nossa casa? O que realmente nos protege? Exatamente esse conjunto de pensamentos, esse conjunto de comportamento que todos os membros da família terão em relação ao lar. E trouxemos novos conceitos do Livro dos Espíritos a respeito também do assunto de como nos proteger em relação à influência espiritual. Na pergunta 469, temos lá: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós, né? Então, a prática do bem e a confiança em Deus. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Então, temos que estar vigilantes em relação a quais tipos de pensamentos estão fluindo de nós quando estamos, por exemplo, acessando a internet, acessando sites, acessando filmes, acessando bate-papos, acessando jogos, enfim, né? Precisamos tomar muito cuidado com relação a isso, de acordo com o que estamos vendo e o que vem em nossa mente, quais são os pensamentos gerados através do momento que estamos assistindo determinado assunto. Outra pergunta: pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então, a partir do momento que de repente estamos sendo influenciados por maus espíritos, podemos nos livrar desse contato, dessa influência, sempre o quê? Quando nós realmente tivermos uma vontade firme e o queiramos. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Obsessão no sentido de influência espiritual, ou seja, um espírito esteja obsediando alguém, algum membro familiar ou a nós mesmos. Então, a obsessão se caracteriza por a influência de um espírito mau sobre uma determinada pessoa, de uma forma constante. Então, podemos nos livrar da obsessão? Os espíritos nos respondem: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Então,
além da prece, que realmente é uma ferramenta poderosa para nos proteger, para nos livrar dos espíritos maus e imperfeitos, nós também temos que obrar, nós também temos que trabalhar, nós também temos que agir, fazer o bem. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Então, olha só, é a confiança e a prática do bem. Existe também a questão da hierarquia moral, né? Ou seja, espíritos superiores têm uma autoridade moral em relação aos espíritos imperfeitos, como está aqui na pergunta 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. O que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Voltando um pouco aqui, desculpe. Então, os espíritos superiores têm um ascendente moral irresistível em relação aos espíritos imperfeitos, uma vez que eles solicitam o afastamento de maus espíritos, os maus espíritos estarão se afastando, tá? Então, mas em relação ao anjo de guarda, por exemplo, o que se deve entender por anjo de guarda? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, todo anjo guardião, todos nós temos, né? Todos nós temos um anjo guardião. A família também tem um anjo guardião, ou espíritos superiores protetores, e o conjunto de anjos guardiães de todos os membros familiares. Então, nós sempre temos uma proteção em relação à hierarquia moral, ou seja, espíritos superiores sempre estarão nos protegendo. Então, o que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar? Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ou seja, os espíritos superiores, nosso anjo guardião, jamais nos abandonará. Se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livrarias dos maus espíritos. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados que com eles simpatizam, que lhes dedicam afeto e por eles se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Olha só, então nós temos a assistência dos bons espíritos, mas também temos o assédio dos maus espíritos. E nessa pergunta 511, a cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito com fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal. Então Kardec fez essa pergunta se há, sempre nós temos aquela figura nos desenhos, o anjo e o diabo, podemos chamar assim, nos influenciando. Um fala o bem e o outro fala o mal. O que nós devemos fazer? Será que existe realmente dois espíritos desse tipo, dessa categoria, ligados a nós? Vamos ver a resposta então dos espíritos superiores. Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem quando se lhes depara ocasião. Então, quando dermos ocasião, eles vão tentar nos desviar do bom caminho. Sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo, falo por si mesmo, porque conta ser atendido. Então, no momento que um espírito liga-se a nós, é porque nós permitimos. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem um homem se deixe influenciar. Então, cabe a nós, decidir, escolher quem queremos que nos influencie, bons espíritos ou espíritos imperfeitos. Então, com relação à família, nós temos que tomar cuidado em relação a todos os membros familiares.
Qual é a nossa escolha? Quais são as nossas escolhas como família? Nós queremos realmente que os bons espíritos, os maus espíritos estejam mais próximos do que os bons espíritos? Ou queremos que os bons espíritos estejam mais próximos da nossa família, mais próximos do nosso lar do que os maus espíritos? É uma escolha que cabe a todos nós, cabe a nós como pertencentes a uma família. E para finalizar, nós gostaríamos então de trazer as palavras de Emmanuel a respeito do assunto, quando fala sobre evitando a tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação, a passagem evangélica de Marcos, no capítulo 14, 38. E Emmanuel então traz as suas palavras neste livro, Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier. Evitando a tentação. Vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância ou oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que escoa sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação, para não cairmos na influência dos maus espíritos. Portanto, seguindo Emmanuel, vamos trabalhar e servir, vamos praticar o bem, não vamos ficar na inércia, porque muitas vezes nos acostumamos com relação à realidade virtual e não estamos mais na realidade prática. Portanto, mãos à obra, trabalhar e servir na grande seara. Família protegida, saibamos que a família estará sempre protegida quando nós estivermos em oração e vigilância. Gratidão imensa então por poder participar do 32º mês espírita da família de Taubaté. Grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe, que Jesus ilumine nossos caminhos, e vamos lá, vigilância e oração, oração e vigilância a todo momento, a todo instante, para estarmos sempre protegidos em nossos lares. Que assim seja.